Bom, pessoal, então, bom dia mais uma vez para quem está chegando agora, tá? A gente hoje vai fazer uma aulinha de revisão na disciplina de tópicos especiais em Biomedicina 2, tá? A gente vai comentar a respeito dos principais pontos que foram abordados em sala de aula, tá? Eu vou falar um pouco mais rapidamente ali desses tópicos, dessas questões que foram observadas, porque é essa aula de revisão, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode dar uma pausa e a gente, né, soluciona essas dúvidas aí para vocês. Então, gente, os primeiros métodos laboratoriais que nós discutimos em sala de aula foram os métodos utilizando-se anticorpos, tá? Aqui está uma ilustração de como seria essa molécula do anticorpo, tá? A gente tem duas pontas mais extremas, né, que seriam a região FAB dos anticorpos, tá, aqui realçado em azul, tá, então duas porções FABs e uma porção FC dessa molécula de anticorpos, tá. Essa estrutura, essa forma dessa molécula é extremamente importante a gente saber isso, tá, principalmente para fazer os testes laboratoriais, porque existe a forma correta com que os anticorpos se ligam aí nos antígenos, tá? Então, os anticorpos se ligam aos antígenos, né? Pelas regiões FAB, que são essas que eu estou salientando na pontinha da seta aqui, e eles se ligam às células pela região FC, tá? Então, no momento que a gente vai desenvolver um teste de ELISA, realizar um teste aí de diagnóstico, a gente tem que conhecer, né, como que esses anticorpos podem se ligar aos antígenos para que a gente não tenha erros ali na nossa técnica, né, de biotecnologia utilizando esses anticorpos, tá? Bom, gente, por que a gente usa os anticorpos, né? Uma questão importante é que a gente usa esses anticorpos por causa principalmente da memória que eles podem induzir no nosso organismo, né? Os anticorpos, eles são produzidos pelos linfócitos B, né? E a gente tem aí uma resposta imunológica que é específica e uma resposta imune de memória, tá? Então, a partir do momento que esses linfócitos são produzidos pelos linfócitos B, que esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, eles ficam circulando no nosso organismo em níveis baixos, tá? Mas eles podem ser detectáveis ainda, tá? Então, isso é uma importante ferramenta para a gente fazer diagnósticos tardios, tá? Então, não necessariamente para a gente saber se o indivíduo está com uma infecção em um certo momento, tá? Mas a gente consegue saber se o indivíduo já teve aquela infecção em momentos anteriores da vida, tá? Isso se dá por causa dessa capacidade aqui de memória imunológica, tá? Então, uma vez que esses anticorpos foram produzidos, eles ficam, as células B de memória, ficam ali circulando, proliferando no nosso organismo, e quando e a gente tem níveis de anticorpos deste estímulo que foi dado, seja, por exemplo, uma infecção viral, tá? Seja uma infecção, por exemplo, por micobactério, tá? Da tuberculose. A gente pode induzir esses anticorpos de diferentes formas, né? Ou a gente adquirindo a doença é uma forma da gente induzir a produção de anticorpos, tá? Ou então também por meio de vacinações, tá? As vacinas fazem também que a gente induza a formação desses anticorpos aí, tá? Então, peraí que eu vou ter que... A Mirelle tá conseguindo, não, rapidão. Agora, gente, tá tendo esse problema, eu até arrumei ontem, mas tá tendo de novo. Alguns alunos ficam presos. Vou tentar aqui.
um minutinho, gente. Tentando fazer um teste aqui. Gente, conseguiu? Porque tinha uma aluna que não estava conseguindo entrar. Eu fiz uma modificação no que eu já tinha feito ontem. Vamos ver se funcionou. Sim. Olha, acho que não deu certo. Que estranho. Nossa, gente, que chato isso. Eu coloquei pra todo mundo. Não tá dando certo. Júlia, manda seu link lá para a Mirelle, que ela não tá conseguindo, não. Vê se ela consegue. Usa o mesmo que você usou para entrar e manda para ela. Faz favor. Tá, eu vou tentar mandar aqui. Gente, vamos tentar continuar aqui. Vamos ver se a Júlia consegue fazer.
Bom, gente, então o que eu estava comentando com vocês, né, que, né, esses anticorpos, a capacidade deles de estabelecerem essa memória imunológica é muito importante para as nossas ferramentas de diagnóstico, tá? Então, gente, geralmente, né, comparando a outras técnicas, como exemplo, citometria de fluxo, essas técnicas utilizando anticorpos, elas são, né, bem sensíveis e às vezes elas são também mais baratas, ela tem ali um custo-benefício mais favorável, tá? E devido à alta sensibilidade, é um teste muito confiável. Então, às vezes, para se realizar o diagnóstico, não precisa de gastar tanto, né? E a gente tem um resultado esperado, um resultado que a gente pode confiar, tá? Então, gente, nesses métodos que a gente usa anticorpo, o principal, né, a gente tem ali falando a respeito do ELISA, tá? Então, é esse testezinho que a gente usa essa placa aqui, tá? É uma placa de como se fosse plástico, tá? É um polipropileno. E ela tem 96 pocinhos, que são esses buraquinhos que são impregnados ao longo da placa. E aí, que a gente faz, né? Existem diferentes etapas desse processo, tá? A primeira etapa, a gente vai ter a sensibilização. Aqui, ó, tô mostrando o pocinho na lateral, tá? Porque quando a gente acha que a gente joga material aqui dentro do pocinho, não é só lá no fundo que gruda, tá? A gente tem, um plástico que é específico para grudar proteínas. Tá? Então, na hora que a gente enche o pocinho de líquido, gruda a proteína em todos os locais, tá? Que foi, pessoal? Professora, não tá aparecendo para mim, não. Não tá aparecendo slide? Não. Só seu nome. Uai, gente, vocês estão vendo? Eu tô. Eu estou. Eu também estou. Gente, tá Eu muito vou estranho sair aí. e tentar entrar de novo. Bom, gente, então as primeiras etapas, né? Primeira etapa, a gente tem a sensibilização, né? Onde eu estou julgando aí os antígenos, né? Do parasito, do vírus que a gente está, né, tentando investigar. A segunda etapa, gente, é a etapa de bloqueio, tá? Nessa etapa de bloqueio, a gente joga uma proteína que é inerte, tá? E vai grudar nesses espaços entre, né, os espaços que tiveram ali ligação do antígeno, tá? O bloqueio não está ilustrado esquematicamente aqui. Depois da terceira etapa, a gente vai usar o soro do paciente, né? Então, se o soro do paciente tiver anticorpos contra aquele antígeno, esses anticorpos vão se ligar, tá? E aí depois a gente lava esse material, tá? Para tirar esse excesso que não se ligou de anticorpos, tá? Depois, gente, a gente vem com uma etapa, a gente lavou, o excesso de material saiu, tá? Aí a gente vem com um anti-anticorpo, a gente também chama de anticorpo secundário, tá? Esse vermelhinho aqui tem uma marcação, essa marcação em marrom, tá? Esse anticorpo secundário, ele é ligado a uma enzima, tá? Então, se o anticorpo secundário, ele se liga a todos os anticorpos humanos, a gente chama de anti-anticorpo humano, tá? Se houve a primeira ligação, ele se liga aqui no rosa, tá? Ele não vai ligar no verdinho, tá? Por quê? Porque ele é um anticorpo que se liga a estruturas de anticorpos de seres humanos, tá? Então, ele é específico, ele não liga aqui na bolinha, ele só se liga se tiver a presença desse anticorpo, tá? Então, houve essa ligação, esses anticorpos são marcados com essa peroxidase, né? Então, a gente lava mais uma vez a plaquinha, sumiu aí o restante, tá? E depois a gente vai revelar, a gente vai colocar o substrato,
tá? Quando a gente coloca o substrato reage aqui, né, com a peroxidase, com a enzima que está presente nesse anticorpo marcado, tá? Estou mostrando aqui a reação, reage e depois, né, a gente já consegue revelar a plaquinha, tá? Então, aqui é realmente a placa que é usada, e aí as regiões que ficaram mais escuras estão revelando regiões que são positivas, e as regiões que ficam clarinhas aqui, ó, são regiões negativas, tá? De acordo com o fluorófilo utilizado, tá? A gente tem diferentes cores ali, né? Então, a gente pode ter esses verdinhos, né? Que quando a gente usa um FITS, por exemplo, e o mais comum é uma ELISA, onde esses pontinhos aqui são amareladinhos, que a gente usa o OPD, tá? Como substância aí no momento de revelação, tá? Tá tudo ok, galera? Alguém com alguma dificuldade? Pessoal que estava com dificuldade para entrar já entrou? Não, tem gente que não conseguiu, mesmo mandando o link que eu entrei aqui. Espera aí. Pessoal da minha sala. Não conseguiu? A Karine não tá. A Lorena. A Mirelle entrou, né? Gente, que confusão que é essa que tá aqui hoje? A Mirelle entrou pelo link, mas as outras duas não conseguiram entrar pelo mesmo link. Pelo mesmo link? Fala que não tá entrando. Que absurdo. Gente, que chato isso. Eu nunca vi o mesmo link, tá dando problema. Quantas pessoas? Quem são que não tá entrando? A Lorena, a Tatiane, que é da minha sala. Lorena. Pede para elas desinstalar e instalar o aplicativo de novo para tentar entrar no link. Né? Porque dizem que ontem eu tive que fazer uma atualização, gente. Faz isso então pra mim, Júlia. Fala com elas para dar uma reinstalada, que a grande maioria conseguiu aqui, tá? Tá, joia. Obrigada, Júlia. Gente, todo mundo teve gente tá falando que não viu o slide, né? Tá todo mundo vendo, né? Aqui, ó, tô projetando. Todo mundo vendo, né? Eu fechei e abri de novo, aí deu certo. Então beleza. Eu tô vendo, normal. Que bom, então. Então vamos lá, gente. Estão aqui mostrando, né, essa plaquinha de ELISA, tá? Uma outra técnica, né, que a gente pode utilizar, utilizando anticorpos para detecção, tá? É a imunohistoquímica, né? Ou imunofluorescência. Nessa técnica, a gente usa o próprio tecido, né? Então, por exemplo, a gente faz uma biópsia do local, usa o próprio tecido que vai ter ali os antígenos, né? Devido, por exemplo, a uma infecção viral, uma infecção por eumintos, tá? Os antígenos que tiveram contatos ali com aquela mucosa, por exemplo, tá? E aí a gente coloca anticorpos secundários fluorescentes, tá? Que são marcados com marcação fluorescente. Essa aqui é uma marcaçãozinha verde, tá? Essa marcação verde a gente chama de FITS, tá?
E aí, pessoal, depois a gente leva isso para um microscópio, que é um microscópio de fluorescência, e se a gente verifica dessa forma, né, com essa fluorescência intensa ali, a gente está realçando áreas de positividade. Bom, gente, uma outra técnica que a gente utiliza o anticorpo, tá? É o Western blot, tá? O Western blot é uma técnica muito demorada de ser realizada no laboratório, e a gente fica perguntando, mas para que fazer isso tudo, né? Demora mais de um dia, que primeiro, na fase do Western blot, a gente tem que fazer essa eletroforese, tá? E depois a gente tem que fazer o blot em si, tá? A parte da detecção dos anticorpos na fita, tá? Então, como é que seria isso, gente? A gente usa esse aparelho aqui, que é o sistema de Western blot, tá? A gente vai colocar as amostras, tá? Na nossa amostra, seria um antígeno que a gente vai pesquisar, tá? A gente sempre tem que ter em mente, gente, para entender esses testes laboratoriais, que esses testes são baseados, né, na detecção de antígenos e anticorpos, tá? Porque o nosso sistema imunológico, ele produz anticorpos específicos contra os antígenos, tá? Então, como o nosso sistema imunológico produz isso, a gente usa isso como uma ferramenta de diagnóstico, tá? Então, para fazer a eletroforese, primeiro a gente tem que fazer um gel, tá? E aqui a gente coloca a nossa proteína, o nosso antígeno, tá? O antígeno, por exemplo, do vírus, o antígeno da bactéria, o antígeno do verme, tá? Qual que é o antígeno ali que eu tô querendo pesquisar, tá? A grande diferença, gente... Alguém quer fazer uma pergunta? A grande diferença, tá? É que nesse caso, na eletroforese, ocorre a separação dos antígenos, tá vendo? Ó? Várias frações vão sendo separadas, tá? Então, de acordo com as moléculas presentes ali nesses antígenos, o que acontece? As proteínas, a gente aplica uma corrente elétrica nessa situação aqui, e as proteínas de maior peso molecular, que estão aqui, ó, por exemplo, nesse eu fiz um mix de proteínas, né? Amarelo, verde e rosa, né? Então, as amarelas, vocês estão vendo? Ó, são as maiores. Então, as proteínas de maior peso molecular ficam retidas na superfície do gel, tá? As proteínas de peso intermediários, que estão aqui ilustrados como verdinho, né, vão ficar mais no meio do gel. E as proteínas menorzinhas, elas migram para o final, tá? Então, aqui eu estou mostrando que a gente consegue separar o extrato proteico em diferentes, né, frações de proteína, tá? Isso aí é extremamente importante, gente, porque na hora que eu for fazer o Western blot, tá? Eu vou saber contra qual molécula específica que o meu anticorpo está reagindo, tá? Porque às vezes meu anticorpo pode ligar só aqui, onde eu estou apontando com a seta, só numa fração de menor peso molecular, ou aqui numa fração de maior peso, tá? Então, isso é extremamente importante para saber qual é a fração, qual é a proteína que o anticorpo meu, que foi produzido contra aquele vírus, tem maior afinidade, tá? No momento que eu descubro isso, gente, qual que é a proteína que, né, o meu anticorpo tem maior afinidade, às vezes eu posso usar essa proteína aqui para uma produção de uma vacina, tá? Porque eu consigo depois destacar ali essas proteínas no gel, pegar qualquer uma que eu quiser individualmente, tá? Sequenciar essa proteína, né? E aí eu consigo fazer, por exemplo, estabelecer uma vacina, tá? Então é muito importante, porque a gente produz os anticorpos, mas eles podem ser especificamente mais induzidos
para uma ou outra. Então, quando a gente vai fazer uma vacina, a gente não precisa fazer uma vacina com todas as proteínas ali presentes no extrato, né? A gente vai usar a proteína que foi a mais responsável, né, por indução da produção de anticorpos, né, naquela doença em especial, tá? Então, gente, aqui eu tô mostrando isso. A gente corre, né, o gel até o final, a gente tem ali mais ou menos 1h30 para correr esse gel. As proteínas vão migrando até o final aqui, tá? Depois que a gente corre, a gente vai fazer essa partezinha aí do Western blot, tá? Então aqui meu gel tá pronto, eu tiro ele do vidrinho, tá? Aqui tô mostrando que eu tô tirando ele do vidro, tô pegando só a parte de gel, tá? É um gel de poliacrilamida, bisacrilamida, tá? É uma substância gelatinosa mesmo, bem parecida com a nossa gelatina que a gente tem na nossa casa, quando a gente faz aquela gelatina transparente, tá? É um pouquinho mais endurecida só, mas é bem o aspecto daquela gelatina, tá? Porém, é um gel mesmo. E aí, gente, a gente tira esse gel, tá? E a gente coloca por cima dele, por cima desse gel, uma membraninha, que é uma membrana de papel, tá? Uma membrana de nitrocelulose, tá? E a gente volta isso lá para o sistema, tá? E deixa correr mais um tempo, tá? Só que dessa vez a carga elétrica ela vai ser transversal, tá? Ela vai só empurrar as proteínas que estão aqui na frente, ó, que tá no gel, empurra as proteínas para trás, tá? Dessa forma, as proteínas ficam ligadas ali no papelzinho, tá? Essa corrente, ó, como se fosse essa seta, ó, ela vem aqui de frente para trás. Então, é como se fosse um espelho que é gerado. As proteínas não migram mais novamente. Corrente diferenciada agora, uma corrente no sentido transversal. Então, ela vai empurrar a proteína que está aqui no gel para o papel. Tá vendo, galera? Todas as proteínas que estão no gel vão passar para o papel, como se fosse um espelho, tá? E é nesse papelzinho que a gente vai fazer a reação do Western blot, tá? Nessa fase é tudo igual lá no ELISA, tá? Então a gente já tem as proteínas que a gente quer investigar, estão presas no papel, estão todas separadinhas ali, presas no papel, tá? Então não precisa fazer a sensibilização, tá? Porque a membrana, que é a membrana de celulose, já contém as proteínas aqui, né, que foram transferidas. Então, a gente já começa adicionando o anticorpo primário, tá? Então, eu pego o soro do paciente, né, que eu quero verificar, faço de conta que aqui eu aderi uma proteína de, sei lá, cistosoma monzoni, tá? E eu quero detectar se ele tem cistosoma, tá? Então, na folha já temos essa proteína aderida através dessa parte, né, da eletroforese. E aí, gente, eu jogo o soro do paciente, tá? Se o paciente tiver anticorpos contra essa proteína, a gente vai ter essa ligação acontecendo. Não pode falar que aqui nesse papel, a gente também tem que fazer o bloqueio, tá? Da mesma forma que a gente fez na ELISA, a gente tem que fazer o bloqueio, tá? Então, antes da gente jogar esse anticorpo primário aqui, a gente joga o bloqueio, tá? No laboratório, a gente usa proteína de leite. É uma delícia, gente. Dá vontade de beber na hora que a gente tá fazendo isso, né? Que a gente dilui lá o leite molico, que a gente usa o leite molico porque ele não tem gordura. A gordura pode atrapalhar aqui esse processo, tá? Então, a gente faz o leite molico e joga aqui por cima dessa membrana, tá? Então, isso esse leite, essas proteínas do leite, vão se ligar nos espaços que estão livres
nos espaços que não tem proteína aderida, tá? Então, depois disso, eu posso usar o meu anticorpo primário, que está no soro, tá? E aí, da mesma forma, eu vou usar o anticorpo secundário, que é o anticorpo ligado a uma enzima, tá? E depois eu vou colocar o meu substrato, que é a substância que vai revelar essa enzima aqui presente no meu anticorpo secundário. Tá? Aí, gente, no final, a gente pode fazer essa reação, existem essas cubetas, se a gente quiser cortar esse papel, a gente pode colocar um em cada canaletinha, tá? Isso é importante porque, às vezes, a gente quer detectar soros de pacientes diferentes, né? Então, por exemplo, como que eu vou usar soros de pacientes diferentes aqui nessa membrana, né? Então, se eu quero triar vários pacientes, nesses locais aqui, ó, que tem as proteínas, eu corto ali, né? Eu vou cortando essas fitas, né? Esses dentezinhos. E eu tenho que correr a mesma proteína em todos os dentes, né, gente? Para poder fazer isso. O perfil tem que ser o mesmo aqui. Corro a mesma proteína em todos os dentes. Aí, se eu quero avaliar de forma individual, eu corto ali a membrana de nitrocelulose, meu papelzinho, coloco cada paciente ali numa canaleta, tá? E aí, na hora do momento do soro, a gente põe o soro, né, específico para cada paciente em uma canaleta diferenciada, tá? A gente só muda aí nessa etapa, o resto vai tudo igual, tá? E aí, gente, essas canaletas aqui de plástico, né, geralmente a gente põe ela num aparelhinho que fica homogeneizando, fica balançando para cima e para baixo, para a gente conseguir ter a mistura certinha, né? Para o soro conseguir passar bem ali nessa membrana de nitrocelulose, os reagentes, os anticorpos secundários, o substrato, para que tudo tenha contato amplo ali nessa membrana, tá? Então fica fazendo movimentos para baixo, para cima, onde a gente coloca essa plaquinha aí de plástico, tá? Depois a gente vai revelar, tá? A gente vai revelar a ação ali, tá? Para a gente conseguir visualizar as bandas que né, houveram reação ali do anticorpo primário, tá? Com o antígeno que estava impregnado na membrana, tá? Então, a gente cora, pode corar por prata, pode corar, né, por diferentes fits, diferentes substâncias também, que possuem esses fluorófilos, né, que promovem essas colorações. Gente, as vantagens, né, do Western Blot é uma técnica muito sensível, né, e vai permitir esse conhecimento das proteínas presentes no extrato, tá? Só o Western Blot que consegue fazer isso dessa forma. Então, é uma técnica antiga e ainda é uma técnica que vai continuar sendo utilizada por muito tempo, tá? A imunocromatografia, gente, é a mesma questãozinha ali do Western Blot, tá? É aquela fita, né, esse papel de nitrocelulose, tá? Só que essa imunocromatografia são os testes laboratoriais que já vêm mais ou menos prontinhos pra gente, tá? Por exemplo, o teste de urina, o teste novo agora para o coronavírus, tá? Tudo é essa fitinha de papel, tá? Só que aí eles colocam aquela capinha por fora, né, gente? Aquela capinha de plástico mais bonitinha e tal. Um buraquinho para colocar o... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Um buraquinho aqui, ó. Eles fazem assim. Um buraquinho para colocar o soro, né? Isso aqui, ó, por volta, é uma capinha de plástico para o teste ficar mais bonitinho. Mas se você for abrir e olhar dentro do teste mesmo, tá? Nada mais é do que essa membraninha aqui de papel, tá? E aí eles já impregnam, né, nessa membrana de papel, eles já deixam impregnados os antígenos, né, que a gente quer investigar, tá? Então vamos falar que a gente está tendo muito teste aí de coronavírus, né? Então vamos falar um teste para o coronavírus. No caso aqui,
Bom, a gente tem a plataforma, né, de inserção da amostra. Aqui. Né? Então, aqui, ó, no teste, na fita, eles impregnam um conjugado, que é um conjugado de detecção, né? Onde a gente vai ter as proteínas virais ali. E aí, gente, eles impregnam uma linha de controle, tá? E uma linha teste, que vão capturar essas moléculas contendo os conteúdos virais, por exemplo, tá? Nesse teste, a maioria deles está fazendo duas detecções ao mesmo tempo, duas detecções de anticorpos diferentes, tá? Pode ter ali a detecção de anticorpos IgG e a detecção de anticorpos IgM, né? São dois tipos de anticorpos diferentes que são produzidos pelo paciente no momento da infecção, tá? O anticorpo IgG está relacionado a uma infecção mais antiga e aí pode ser interpretado por um paciente que já teve contato com o vírus, tá? E não está manifestando mais aquela infecção viral ativa, tá? E o IgM seria um indivíduo que está com uma infecção recente, uma infecção mais aguda, tá? Mostrando infecção ativa nesse paciente, tá? Então, isso vai migrar, né? Essas proteínas migram até aqui a sua plataforma de detecção, tá? Então, eu tenho já aqui, ó, aqui tá legal para ver. As proteínas virais já estão incorporadas no teste, tá? Eu vou ter o localzinho que eu vou pingar o sangue, né, do indivíduo. Alguns testes precisam de colocar um diluidor, outros não, tá? Nesses do coronavírus, pinga um diluidor, tá? Só para diluir o material mesmo, para fazer que ele fique mais fluido e potencializar esse caminho dos anticorpos aqui, a migração desses anticorpos, tá? Porque o princípio desse teste é a capilaridade, né? Então, essa parte que está mais seca aqui do papel vai puxando esse conteúdo que está líquido aqui da ponta, onde a gente molhou, né, com sangue e com aquela substância que eles colocam, que é um diluente, tá? Então, aí, se o indivíduo é positivo, acontece essa reação. Nesse momento aqui, no caso do teste do corona, a gente vai ter anticorpos IgG e IgM, né? Então, se o indivíduo tiver anticorpos anti-IgG, ele vai ligar, o anti-IgM, ele também se liga aqui, tá? Então, isso vai caminhando até a plataforma aqui de detecção, tá? Então, aqui nessas plataformas, essas moléculas, né, que foram impregnadas ali, as moléculas virais, que foram associadas com os anticorpos do indivíduo, são capturadas aqui, tá? São proteínas que capturam esse complexo. E aí, gente, a gente consegue, a partir do momento que acontece essa ligação aqui, né, a gente consegue revelar, né, a linha do teste, tá? Então, no teste do corona, a gente vai ter duas listrinhas, IgG e IgM, mostrando infecção ativa ou infecção mais tardia, tá? Então, lembrando que essa capinha toda bonitinha aqui, né, só um negocinho para o teste ficar mais apresentável, mais bonitinho, tá? O teste em si mesmo, a questão imunológica do teste, a tecnologia está toda lá dentro com a impregnação desses anticorpos. Então, pessoal, a gente tem testes rápidos, né, de diversas... né, para detectar diferentes doenças ali, tá? Então, temos para a dengue, que é muito importante em épocas de crise, HIV, malária, tá? Esses testes eu faço com vocês, alguns no laboratório, quando a gente tiver a nossa aulazinha prática, tá? E também, novo, né, recentezinho agora, o teste do novo Covid, né, que foi feito rapidão, já está pronto aí para ser comercializado para a gente, tá? É um teste bastante sensível que a gente pode confiar, tá? Se a gente for ver a sensibilidade ali do teste da fita,
comparando ali com o PCR, por exemplo, né? O PCR é padrão ouro na maioria das infecções, né, gente? Tanto que agora no coronavírus, o teste PCR, que é a amplificação do RNA viral, é o padrão ouro. O que a gente fala que é um teste padrão ouro? É o melhor teste para ser realizado, né, para detectar aquela doença, tá? Então, aqui a gente está mostrando, né, na detecção de malária, a comparação desses testes com o optimal, que é o teste da fita, tá? Então, olha só, o PCR deu 100%, ótimo, né? E a fita está muito próxima lá, 97, 98, 98, tá? Então, por exemplo, como é aqui no PCR, é muito complicado, né? Demora aí dias para você fazer, interpretar uma técnica de PCR, porque primeiro, né, você tem que desenhar os primers para fazer esse PCR, depois que você desenha os primers, você tem que, né, amplificar a amostra do material genético, amplificou a amostra do material genético, aí você tem depois que fazer a análise, tá, de todo esse material, não é muito rápido, né? O teste da fita é em minutos ali, você já tem um resultado, tá? Então, às vezes, para essas épocas mais de pandemias, a gente pode utilizar o teste da fita, que eles são bastante sensíveis para estabelecer o diagnóstico, né? É claro que em alguns pacientes com sintomas mais difíceis, mais graves, e um paciente que está com dificuldade ali de responder o tratamento, a gente a gente tem que fazer, né, outros testes para fazer novas avaliações, para confirmar esse diagnóstico no paciente, tá? Então, gente, o resultado aqui, ó, a maioria, uma média, tá, gente? Em menos de 10 minutos, tá? A gente pode ter um resultado do teste da fita. Ele é de baixo custo, porque ele praticamente nada ali, tá? Aquela fita de papel com os anticorpos impregnados, tá? É muito sensível, muito específico, tá? Bom, pessoal, e uma outra técnica, né, que eu queria comentar com vocês, pode também, né, posso pedir alguma questão lá na nossa provinha, é a respeito da citometria de fluxo, tá? A citometria, gente, já é um pouquinho diferenciada, tá? Nessa técnica, a gente não vai detectar ali os anticorpos que foram presentes pela infecção, tá? A gente vai detectar as células, tá? Que estão proliferando naquela infecção. Ou então, para a gente detectar a infecção, eu tenho que detectar uma célula infectada, tá? Então, por exemplo, então não consigo fazer a citometria de fluxo para diagnosticar HIV, por exemplo? Não, você consegue, mas você não vai ver o anticorpo lá, tá? O que você vai conseguir fazer nesse caso? Você vai... Só um minuto, gente. Você vai pegar as células dos pacientes, tá? Existe uma certa etapa que a gente fala que é uma saponificação, a gente consegue fazer furinhos na superfície da membrana desse paciente. Gente do céu, eu tô de volta aqui. Tive uma crise de tosse aqui. Gente, desculpem. Eu tive a gente faz furinhos, tá? Na membrana, na superfície da membrana desse paciente. E aí a gente consegue visualizar o vírus ali, no caso, dentro. A gente consegue estabelecer marcadores, tá? Então, esses marcadores conseguem entrar no interior da célula e a gente consegue verificar a fluorescência, tá? Então, essa técnica, ela é baseada na emissão de fluorescência de diferentes células, tá? A gente cora essas células
Esses corantes, né, são fabricados em laboratório, tá? De acordo com as moléculas que as células expressam na sua superfície, tá? Por exemplo, a gente sabe que o linfócito B, né, ele possui ali diferentes marcadores, né? A gente tem diferentes anticorpos expressos na sua superfície. O linfócito T, a gente pode ter marcadores, né? Proteínas que a gente chama de CD4, ou proteínas que a gente chama de CD8, os linfócitos NK, CD36, né? Temos marcadores também para granulócitos, tá? Então, todo tipo de células, já que a gente conhece da resposta imunológica, tem marcadores, tem proteínas de superfície, tá? E para a gente conseguir detectar elas por essa técnica, a gente desenvolve um anticorpo que se liga nesses marcadores, tá? E esse anticorpo sempre é marcado com uma fluorescência. Geralmente a gente usa cores diferentes para detectar algumas células. Então, por exemplo, o verdinho para linfócitos T, o vermelhinho para o linfócito B, tá? Aí eu que vou determinar de acordo com o marcador que eu tenho lá no laboratório, tá? O corante, entre aspas, que eu vou ter lá no laboratório. Bom, pessoal, então para fazer essa técnica de citometria de fluxo, eu coloco as minhas células, né, que já estão marcadas de acordo com a sua expressão, tá? De moléculas de superfície. Tá? Se eu quero visualizar algum fator dentro da célula, eu faço essa saponificação, que é a perfuração da membraninha plasmática dessa célula, e aí eu consigo colocar o meu marcador dentro da célula, tá? Então, no caso, se eu quero visualizar um vírus, eu coloco um marcador fluorescente contra as moléculas do vírus, e aí ela penetra ali na minha célula, e eu consigo visualizar isso, tá? No citômetro de fluxo, gente, essas células, elas vão passando individualmente, tá? E um laser vai se incidindo sobre elas, tá? E vai ali, né, determinando qual que é a fluorescência que está sendo emitida por cada uma dessas células, tá? Alguém tá querendo perguntar? Parece que alguém abriu o microfone. Não? Então, o laser consegue detectar qual que é a fluorescência emitida, tá? E aí, no final dessa análise, a gente vê um perfil mais ou menos assim, né? As células que expressaram uma fluorescência vermelha, que a gente chama de PE, as células que expressaram uma fluorescência verde, e aqui é umas células que expressaram dupla fluorescência, tá? Então, o que a gente pode imaginar nesse exemplo aqui, ó? As que expressaram fluorescência verde poderiam ser linfócitos T, tá? As que expressaram fluorescência vermelha, linfócitos B, tá? E aqui, ó, né, poderia ser uma outra cor lá dentro, vamos imaginar que seja laranjazinha, tá? Linfócitos duplamente marcados. Então, seria linfócitos T, né? Vamos supor uma fluorescência laranja que estaria ali infectados com a carga viral do HIV, tá? Exemplo aí de formas de usar a citometria não só para estabelecer o número de células, tá? Porque a gente usa a citometria para fazer, né, o histograma, tá? Para detectar o número total de células, a proliferação de células, se existem células com marcadores diferentes, características diferentes, tá? E também, com essa ferramenta de marcação intracelular, a gente consegue detectar diferentes patógenos, tá? Diferentes alterações no interior da célula. E aí a gente tem esse gráfico aqui no final, tá? Também pode ser produzido, que a gente tem a separação de tamanhos e granulosidades, tá? A gente sabe o quê? Os linfócitos são células menores, então eles ficam mais embaixo, e a gente vai subindo aqui na escala, né? Os monócitos são células um pouquinho maiores, e depois a gente tem os granulócitos, tá?
Então, a gente tem esse perfil ali que pode ser liberado para a gente, dependendo da análise que a gente pede, né? Onde as células são separadas desse tamanho e granulosidade. Cada pontinho é um número, é uma célula, tá? E aí o computador consegue falar, que a gente não consegue ver por essa foto os números brutos, tá? Mas o computador passa para a gente os números brutos. Então, qual que é a contagem total dessas vermelhinhas, dos granulócitos, dos monócitos e dos linfócitos, tá? Aqui nesse slide, gente, estou só ilustrando, tá? A marcação dessas células com esses anticorpos, tá? Então, por exemplo, uma célula CD8, tá? O linfócito CD8, eu vou colocar um anticorpo anti-CD8, né? Por exemplo, um vermelhinho, que é o PE, tá? E aí, um linfócito CD4, eu posso marcar ele com corante, um verde, tá? Que é o FIT. Tá? Então, na hora que ele vai passar aqui, ó, na hora que passar um vermelhinho, tá? Que emitir fluorescência vermelhinha, eu vou saber que é o linfócito CD8, tá? Aqui é o aparelho, né? Ele não é tão barato, não é uma técnica tão barata quanto a ELISA, quanto a técnica de imunocromatografia, tá? Mas todo mundo quer um aparelhinho desse, ele permite ali diagnosticar diferentes situações de proliferação celular, processos infecciosos, tá? Então a gente já tem ali, temos no FMG vários desses nos laboratórios, né? Nos Hermes Pardini, nos laboratórios de Humberto Abraão, de análises clínicas, todos têm ali essa presença desse citômetro de fluxo, tá? Professor, Bom, gente, oi. a questão das escolhas das cores para fazer a marcação dos anticorpos ou dos antígenos é de acordo com o tropismo que eles têm? Ou é variável? Igual a questão do Não. FIT, que é o verde. Aí você marca qualquer um ou ele é específico para um tipo de... Isso, não tem a ver isso, tá? É o laboratório que define, tá? Geralmente, eles tentam padronizar, né? Então, se for fazer linfócito T, vou corar de verde, tá? Mas isso é uma questão do laboratório que fabricou o corante, tá? Se ele quiser colocar ali um rosa, por exemplo, tá? E marcar o linfócito CD4, colocar um marcador, tá? O que importa é que esse anticorpo, tá vendo essa estrutura que é azul aqui? Sim. O que importa é esse anticorpo ser específico para a proteína de superfície. Ele tem que conseguir ligar na proteína de superfície. Isso é que importa. A corzinha que eu vou colocar aqui, ó, para ele emitir, é um detalhe e isso está relacionado à produção deles no laboratório, tá? Entendi. Só tem que lembrar o seguinte, os citômetros, eles não têm, assim, os mais novos leem outros canais, né? Inicialmente, os citômetros, eles liam ali só essas cores vermelho, verde, tá? Agora, eles estão conseguindo fazer mais leituras, tá? Então, fluorescências amarelas, fluorescências de outras intensidades de cor, tá? Mas então não tem a ver com tropismo, não, tem a ver com o laboratório que criou mesmo, tá? Mas isso aí a gente já padroniza para não ficar muito confuso. Às vezes, na hora de um pesquisador estar lendo o trabalho, se ele sabe, às vezes, que é aquela fluorescência verdinha, ele já está mais habituado, né? Então, eles evitam usar essas cores muito diferentes, porque a gente já está mais ou menos habituado com as cores padrões, mas é uma padronização, tá? Pode pôr ali. Se o citômetro conseguir ler, você pode pôr até cor de rosa aqui na marcação que vai funcionar, tá? Que isso é fabricado em laboratório. Bom, gente, então a gente vai falar também um pouco aqui da PCR, tá? Então, a PCR, né, gente, tá ali sendo falada muito agora na cabeça da gente, né? PCR em tempo real, né? Que é a amplificação de RNA, né? RNA viral, tá? Então, o que é a PCR? É a reação em cadeia da polimerase, tá?
Essa reação, gente, a PCR é utilizada para amplificar o material genético que eu quero estudar, tá? Para que eu possa ter um diagnóstico de certeza, tá? Pode ser DNA, né? Vocês já viram aí que, né? A gente já conversou nas aulas, quando a gente está fazendo uma investigação forense, quando a gente quer saber ali o responsável por promover a morte de alguma vítima, a gente pode colher sobre as unhas dessa vítima material genético e amplificar esse material, tá? Então pode ser DNA ou pode ser RNA, né? Esses dias está muito falado a amplificação de RNA, que a gente chama de real-time PCR, tá? PCR em tempo real, que a gente usa o RNA aí, né, para proliferar esse genoma aí viral, tá? Então, gente, sempre que a gente quer amplificar o material, para a gente ter um diagnóstico de certeza, porque às vezes um tiquinho de material genético não dá para a gente, né, estabelecer diagnóstico nenhum, então a gente tem que aumentar essas cópias desse material genético, tá? Bom, isso a gente consegue, tá, pessoal, por causa dessa enzima aqui, TAC polimerase, tá? Que vai colocando as bases nitrogenadas na ordem correta e vai aumentando ali a minha sequência de DNA, tá? Então, eu tenho inicialmente a separação das fitas e a formação de uma fita nova, né? Onde as enzimas vão colocando ali as minhas, né? Os meus nucleotídeos conforme a sequência inicial, tá? Para que a gente faça esse PCR, tá? Então, primeiro a gente precisa fornecer os reagentes, né? Seria a água, o tampão, tá? A enzima que vai fazer a construção desse DNA, tá? E os nucleotídeos. Se a gente esquecer, gente, na hora que a gente estiver lá fazendo a PCR, esquecer de pôr os nucleotídeos aqui, vai chegar no final do PCR e não vai ter nada, não vai ter nenhum produto, tá? A molécula ela não se cria do nada, né? Eu gosto de falar que é igual uma paredinha de tijolos. Se você não tiver os tijolinhos lá, você não consegue construir a parede, tá? Então, tem que fornecer os nucleotídeos para eles serem reorganizados, reagendados, para que a gente tenha ali a formação da molécula, tá? E aí, gente, na verdade, esse termociclador, né, que é esse aparelhinho que faz a PCR, ele nada mais tá? Ele é um aparelhinho super simples, que vai fazer ciclos de alternância de temperatura, tá? Ninguém está querendo falar em ciclos de alternância de temperatura. Então, ele vai aumentar a temperatura, abaixar a temperatura e aumentar de novo, tá? Essas fases, colocando essas temperaturas ideais, a gente pode ter, inicialmente é muito importante a gente ter a desnaturação aqui da molécula de DNA, tá? A gente precisa que ocorra a separação dessa molécula, tá? Depois que a molécula está separada, eu vou ter a incorporação dos primers numa fase que a gente chama de anilamento, e depois ela vai ser estendida, tá? Pela ação da DNA polimerase, tá? Geralmente é uma padronização do laboratório, de acordo com a molécula que eu quero amplificar, tá? A gente faz em torno de 35 ciclos aí, para a gente ter um número ideal de moléculas para serem avaliadas, tá? Então, aqui mostrando, olha, a desnaturação, a gente tem a abertura dessa fita da molécula, isso permite a incorporação dos primers, ó. A fita abriu, então, de um lado eu vou ter o primer, né? Aqui o forward se ligando aqui e o primer reverse aqui, tá? Então, a gente vai ter movimento daqui da direita para a esquerda, essa construção, e aqui da esquerda para a direita, né? Essas estruturas, elas vão se complementando, vão fazendo esse movimento, tá? E no final desse ciclo, a gente tem a formação de uma nova molécula. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa extensão. Depois que os primers foram incorporados, tá? Nessa fase, a gente tem a extensão, a TAC polimerase ali atuando para estender a molécula e finalizar a construção da molécula, tá? Essa extensão, geralmente, é mais ou menos em torno de 72 graus,
tá, gente? Então, o aparelho termociclador é super simples. A gente coloca o Eppendorf mesmo lá dentro, né? Essa estruturinha aqui que a gente coloca o líquido que eu mostrei para vocês, é denominado de Eppendorf, tá? Então, a gente põe esse Eppendorfzinho, vários lá dentro, lá do termociclador, e ele vai aumentando, diminuindo a temperatura e amplificando esse material. Na verdade, quem trabalha mesmo é a enzima, né? A gente dá condições diferenciadas de temperatura para ela e ela vai fazendo essa organização da molécula de DNA, tá? Então, olha, gente, no início do teste, né, no final ali, né, a gente tem elevação importante ali do número de cópias, tá? Dessa minha molécula de DNA, tá? O que é importante falar? Por que a gente fala que a gente faz uns 35 ciclos, né? Se a gente vai perceber aqui, ó, 40, 50, 60 ciclos, o número, tá, das sequências não aumenta mais, tá? Ó, fica um platôzinho. E por que acontece isso? Porque a enzima perde a sua atividade, tá? A gente vai ter uma desnaturação dessa enzima, então a gente não consegue mais amplificar. Por isso que o ideal aqui chegou a 30, 35 ciclos. A maioria dos protocolos dos laboratórios já vão parar esse processo de amplificação. Olha, gente, então de uma cópia a gente tem milhões, né, de cópias que foram formadas dessa molécula, tá? Então é um dado, é muita amostra para a gente ter ali um resultado de confiabilidade, tá? Aí, gente, depois que a gente tem o DNA, né, duplicado, proliferado, a gente faz uma eletroforese, tá? Para quê? Para fazer uma comparação, né? Então, no caso, se eu quero saber se é o coronavírus, tá? Que eu faço? Eu vou correr uma banda que eu sei que é do coronavírus. Esses dois estão alinhados, é só um exemplo, tá? Então, eu vou correr o gel nas canaletas iniciais, eu sempre corro meu padrão de peso molecular, que são proteínas que eu conheço ali, o peso molecular, tá? E aí, aqui eu vou correr a amostra do vírus, que eu sei que é o coronavírus, tá? A gente tem lá nos laboratórios, os testes, as amostras dos vírus, então eu sei que aqui é o corona. Aí vamos supor aqui no 4 eu corro a amostra, tá? Do material genético que eu amplifiquei de um paciente, tá? Então, como que eu vou interpretar esse resultado? Eu tive aqui o pareamento completo ali dessas bandas, né? Então, a amostra no paciente estava idêntica, ele tinha um peso molecular idêntico ao peso molecular que eu investiguei, né? Então, eu posso dar esse resultado ali como positivo, tá? Mais ou menos dessa forma que a gente consegue né, interpretar esses dados de PCR. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Ah, gente, então é isso. A partir do momento que a gente faz a PCR, a gente tira o tubinho de lá, tá? Da máquina, essa é a maquininha, termociclador. A gente tira, tá? E a gente vai correr, fazer um novo gel, aquela, né, gel de eletroforese. Vamos fazer o gel de novo e depois eu vou colocar isso, corar esse gel, tá? Para fazer essa análise de dados, da forma que eu falei ali para você. Tá? O mesmo princípio, a eletroforese migrando aí, as proteínas ficando retidas, as maiores em cima e as proteínas de menor peso molecular embaixo, tá? Essa coloração, às vezes a gente pode, como é material genético, né, que a gente correu, a gente pode corar com brometo de etídio, tá? Que ele cora lá um material genético, e aí se a gente cora com esse brometo e coloca uma sala bem escurinha com luz ultravioleta, aí ela fica fluorescente, a gente consegue visualizar, tá? Essa revelação que a gente fala por brometo de etídio. Então, a gente põe o brometo, põe numa sala escura e emite uma luzinha violeta. A gente visualiza as bandas. Tá? Então, quando tem pareamento de bandas, é porque a amostra que eu corri, um exemplo aqui que eu estou colocando, rodando a seta,
né, a amostra que eu estou querendo identificar, que eu corri, que eu sei, então vamos supor, coronavírus aqui positivo, que eu já sei que eu corri aqui. Se o paciente teve mesmo perfil, né, tá, o paciente positivo aqui, vamos supor, essa banda aqui apresentada por esse paciente, né, não tem nada a ver com essas bandas que eu corri, que era a banda do coronavírus. Então, aqui seria um caso paciente negativo. Tá? Então, aqui, ó, as variações, tá? Na RT-PCR, a gente, em vez de ter a amplificação do DNA, que eu tô falando aqui com vocês, a gente vai ter a amplificação desse RNA viral, tá? Então, gente, para diagnosticar doenças pré-natais, tumores na medicina forense, doenças infecciosas, né, doenças parasitárias, tudo que eu quero, que eu tenho um DNA e um RNA aí, que posso amplificar, eu posso ali usar como ferramenta de diagnóstico, tá? Depois, gente, a gente teve a aula de processamentos histológicos, né? E depois a gente visualizou mais a questão do tecido sanguíneo, né? Então, aqui foi a aula do corte histológico, né? Eu mostrei para vocês mais ou menos como se faz para a gente obter aquelas lâminas, né? Lá no laboratório. Aí a gente não imagina como é complicado, né? Assim, trabalhoso, na verdade, a realização daquelas lâminas, né? Então, aqui são os cortes histológicos de tecido, tá? E para a gente fazer, gente, esses cortes, a gente tem que seguir essas etapas, né? Direitinho. Então, primeiro, né? Eu tenho que fixar o meu material aqui dentro desse pote, ó, né? Tem um material que eu ainda não confeccionei a lâmina ainda. Vamos supor que seja uma biópsia, sei lá, vamos pôr uma biópsia do fígado, por exemplo, tá? Então, eu primeiro fixo esse material para preservar a estrutura, tá? Evitar a degradação, evitar que as células entrem em necrose, tá? Depois eu vou desidratar esse material, tá? Esse processo de desidratação é importante porque se eu não desidratar, se tiver água lá dentro daquele material, na hora que eu jogar a parafina não vai aderir, tá? Então eu preciso de fazer essa desidratação que ocorre aí na adição progressiva de álcool, tá? Em diferentes concentrações. Eu vou aumentando a concentração de álcool, tá? Para fazer que é o álcool que vai desidratando, né, pessoal? Para fazer uma desidratação progressiva, para não promover lesão ali nas minhas células, né? Que daí depois eu não vou saber se aquela lesão foi do processo infeccioso ou se foi uma lesão, né, por causa do meu processo de coloração, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque às vezes se a gente faz um processo de coloração que não é, né, com calma e atenção, a gente pode degradar o material, e aquela degradação não ser uma degradação do processo patológico que a gente está investigando, tá? Depois, gente, a gente começa a impregnar, tá, esse material com parafina. A gente chama de diafanização, tá? Ainda tá dentro ali do potinho. A gente dá banhos de parafina nesse material, tá? Depois a impregnação com xilol, tá? O xilol é o solvente de parafina, e quando a gente vai emblocar esse material, se o conteúdo interno tem xilol, ele vai absorver mais a parafina ali presente, tá? Então, agora eu tô fazendo o quê? O emblocamento, tô fazendo a inclusão. Então, eu pego a minha amostra, que tava lá naquele potinho, jogo aqui dentro desse quadradinho, tá? Pode ser até um quadradinho de papel, gente. Lá no FMG, a gente faz de papel mesmo, papel de caderno. A gente faz um dadinho, né, de papel e joga lá né, o material lá dentro e a parafina, tá? Depois disso, eu tiro, né, eu separo, a gente tira o papel, tira o suporte, o bloquinho que a gente utilizou para fazer esse quadradinho de parafina,
e vai analisar. Então, aqui, ó, onde eu estou apontando com a seta aqui, tá a parafina, que é essa substância, né, gente, da vela, e o material, o tecido ficou lá dentro, tá? Depois a gente tem esse material com tecido, né, endurecido, aí a gente leva ele para o micrótomo, tá? O micrótomo é esse aparelhinho que vai subindo e vai descendo ali o bloco. E tá vendo aqui essa partinha azul? Né, tô ilustrando como se fosse uma lâmina, tá? É uma lâmina muito fina, que tem de 5 a 10 micrômetros de espessura, tá? Então, eu vou cortando né, partezinhas bem finas ali daquele tecido, tá? E aí, no momento, né, aqui tá o bloco, ó, com o tecido lá dentro. No momento que eu vou cortando, ó, dentro desse micró, tá vendo que vai saindo uma fitinha, né? É uma fita de parafina, se vocês observarem lá no meiozinho, onde eu tô apontando com a seta aqui, a gente tem um tecido também bem fininho que foi cortado, tá? Depois disso, a gente, né, coloca esse material na lâmina de vidro, tá? A gente dá um banho nele na água morna, só para ele esticar, vocês viram que ele sai bem enrugadinho aqui, né? Aí a gente dá um banho na água morna para ele dar uma esticadinha e coloca ele, né? Aqui ele tá todo esticado, ó, tá? Depois que ele tá todo esticado, a gente pesca ele mesmo. Aqui a gente dá um banho, né? É tipo um banho-maria mesmo, um recipiente de vidro que a gente jogou aquele corte histológico lá dentro, tá? É um banho-maria. Aí a gente vai pescar, a gente pega essa lâmina de vidro, joga assim por baixo e puxa, aí o tecido vem agarradinho nessa lâmina de vidro, tá? Então aqui tá o tecido agarradinho, a gente deixa ali secando um pouquinho, tá? E depois a gente vai desparafinar, tá? Tirar esse excesso de parafina, porque eu não quero parafina na minha lâmina, eu quero só o tecido, mas não tem a parafina. Então, como que a gente vai fazer para tirar aquela parafina, tá? Então, a gente usa o xilol de novo, tá? A gente dá os banhos no xilol, aí o tecido fica agarradinho lá na lâmina e aquele excesso de parafina sai, tá? Depois a gente começa a hidratar esse tecido e usar a técnica de coloração, tá? Principalmente a gente usa a hematoxilina, a eosina, um dos principais corantes, tá? Existem outros corantes que a gente pode utilizar para ali realçar as estruturas celulares, tá? Então aqui, ó, a célula aqui, né, o tecido que já foi corado, a gente não tem o excesso de parafina mais ao redor, somente o tecido, né? Então depois que a gente faz isso, tá coradinho, a gente cola uma lamínula por cima, tá? Que a lamínula, a gente usa uma substância, uma colinha que chama bálsamo do Canadá, tá? Para a gente colar essa lamínula por cima. Depois que a gente cola, né? Já tá aqui a lâmina com a lamínula, a gente limpa esses excessos assim, de cola, de bálsamo do Canadá, e a gente identifica aqui a lâmina, tá? Pode ser a lápis, tá? O lápis dura muito tempo, assim. E pode ser, às vezes, é indicado até colocar lápis, porque às vezes essa etiquetinha aqui muitas vezes sai, tá? Então faz os dois métodos de identificação, porque o lápis ele é bom, ele fixa muito bem aqui nesse espaço dessa lâmina que tem esse vidro poroso, tá? Bom, gente, aí depois que o material tá prontinho, tá? A gente vai usar esse material aí para interpretar os resultados, né? E aí a gente pode ter ali os cortes transversais, os cortes longitudinais, né? Fazer os cortes no tecido de acordo com o jeito que a gente colocou ele lá no micrótomo, tá? E depois a gente vai avaliando esses cortes histológicos, tá? Bom, pessoal, todos aí ainda? Pessoal? Sim. Ah, Sim. sim. Oh, beleza.